Um ano depois de anunciar sua saída da música gospel, Jessé Aguiar está de volta. Ele fez um comunicado em um vídeo a que o Fuxico Gospel teve acesso depois de se apresentar em uma igreja. Na verdade, ele não se apresentou na igreja, né? Ele estava lá acompanhando o culto, como ele costuma, uma vez ou outra, fazer. E aí ele foi chamado à frente, acabou cantando junto com um grupo de louvor local, recebeu algumas profecias do pastor que estava pregando lá em Goiânia nesse dia. E depois do culto ele ele gravou um vídeo ao lado de uma empresária chamada Dila Campos, que tem uma revista lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E aí ele confirma no vídeo para a Dila que estará sim levando a sua turnê, a turnê Alívio, para os Estados Unidos. Veja comigo. Fala pessoal de Atlanta, ó, aqui é Jessé Aguiar, tô com a Dila Campos do Viver Magazine e a gente tá passando pra dizer, né, que a gente já tava conversando e já tem novidade, já a gente tá por aí, tá bom? Levando a turnê Alívio, vai ser incrível, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho de todo mundo. Gente, foi lindo aqui hoje, eu quero muito que vocês conheçam, eu sei que Jessé tem muitos fãs em Atlanta e eu vou levar o Jessé pra conhecer Atlanta, você não conhece Atlanta? Não, vai ser a primeira vez, tá bom? Vai ser muito bem, vai ser incrível. Esse vídeo não foi publicado nas redes sociais do Jessé. A gente teve acesso através da própria Dila Campos, que mandou para nossa redação. E confirma exatamente uma situação que muita gente já tem, inclusive, imaginado. É só observar o perfil no Instagram do Jessé, que você vai ver que ele apagou todas as publicações. E as poucas que ficaram, ele está fazendo agora, na verdade, são vídeos em que ele aparece cantando louvores, por exemplo, coisas que não tem nada a ver com o tipo de conteúdo que ele vinha publicando. Então o último vídeo que ele publica cantando inclusive uma música já tem mais de 1.200.000 visualizações. E esse vídeo é ele cantando um louvor e ali fica claro, né, basicamente, o interesse do Jessé de voltar talvez para a igreja. Eu confesso que eu não tenho como falar, porque efetivamente a gente não sabe como que está a relação do Jessé com a igreja. Mas o retorno dele para a música gospel é algo que a gente vai tentar conversar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero pedir para você deixar o seu joinha, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E também, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Vamos lá. Com relação ao Jessé voltar para a igreja e também com relação a ele voltar para cantar na música gospel, eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Não há que se questionar ele voltar para a igreja, pelo contrário. A Bíblia diz que, o próprio Jesus diz isso, né? Que há festa no céu, há alegria no céu. Quando um pecador se arrepende. Na verdade, Jesus diz o seguinte: há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Está lá em Lucas. Cara, e nós temos que nos alegrar com o retorno do Jessé para a igreja, seja ela qual for, mas para o seio, né, da nossa comunidade, digamos assim. Isso mostra um certo arrependimento até da parte dele. E é interessante ver, talvez muita gente tenha feito a analogia, né, comparado o Jessé com a parábola do filho pródigo, né, que saiu, queria curtir o mundo, aproveitar o dinheiro que tinha, a liderança do pai. Ele viajou, conheceu tudo que tinha para conhecer, viveu as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, mas chegou um momento em que, curiosamente, também se encaixa na parábola do filho pródigo, né? Em que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acaba, também saem os amigos. E quando o dinheiro acaba, a alegria de estar nas festas parece que não é suficiente. É claro que em muitos casos não precisa o dinheiro acabar. E no caso do Jessé, talvez o dinheiro não tenha acabado. Mas uma coisa é fato. Ele imaginou, assim como outros artistas, que conseguiria levar para o secular o sucesso que ele tinha no gospel. E o Jessé deixa a música gospel no auge. Muito até diferente de muita gente que deixa a carreira no gospel para tentar uma carreira no secular, ou até o inverso, né, também é verdadeiro. O cara está falido lá no secular e procura amparo no gospel para tentar encontrar um público novo e etc. O Jessé não. O Jessé deixa a música gospel no auge. Ele acreditou, e talvez muito mal assessorado, que ele conseguiria levar essa fama, esse sucesso dele para o secular, uma vez que ele talvez até tenha um público que não é cristão, mas que ouve as músicas dele. Quais músicas? Alívio, por exemplo. Ele imaginou que ele conseguiria fazer música para esse público.
sabe, música, não diria música como, sabe, mas música MPB, música tipo Caetano, poesias, né, como Djavan, músicas como o próprio Jessé consegue compor e compõe com uma maestria espetacular. Claro, os nomes que eu citei aqui não é que ele chegaria no nível desses caras, mas só para você entender o estilo musical que ele pensou em seguir. Até ensaiou isso, mas não deu certo, né? Teve matérias publicadas na Folha, teve entrevistas. Cara, mostrou o nível de sucesso que o Jessé Aguiar alcançou de forma estrondosa, mas que parece que repetindo uma fórmula de alguns nomes do gospel que quando estão lá em cima fazem bobagem. E o Jessé foi um dos que fizeram isso. E aí saiu, passou um ano lá, e até fiz uma live na época para dizer o seguinte: olha, eu acredito que essa declaração do Jessé ao anunciar que é homossexual na verdade, ele está seguindo uma cartilha para que esse público LGBT o abrace. Então, para que você seja abraçado pelo público LGBT, que é gigante no Brasil, você precisa anunciar. Você não pode ficar, sabe, dentro do armário. Você tem que sair do armário. E aí ele imaginou que seria extremamente bem recebido por esse público, assim como a Priscila Alcântara também, assim como o próprio J.A. E não aconteceu. Por quê? Por que não aconteceu? Porque a lista é muito grande. Você tem muitos artistas que são LGBT e que o público não consegue comportar tanto de eles assim, sabe? Agora vamos levantar o fulano e tal, agora vamos exaltar. Não consegue, é muita gente. E não deu tempo de chegar na vez da fila do Jessé Aguiar. E um ano depois, ele não conseguiu se afastar da igreja completamente, mas o fato de ter anunciado a sua sexualidade se tornou um entrave, se tornou uma barreira muito grande. Algumas igrejas um pouco mais ousadas, alguns pastores, talvez, e aí só talvez, de olho no merchan que isso poderia trazer, de olho na publicidade que isso poderia trazer, na visibilidade que isso geraria para a igreja, para as redes sociais. Vem cá, menino, canta aqui alguma coisa e tal. Sempre, né? Ele ia para o culto, talvez até quebrantado, com a intenção apenas de ouvir uma palavra, e aí o pastor chama o cara para cantar. É claro que ele vai, porque ele se sente bem cantando, e às vezes eu toquei muitos anos na igreja, por exemplo, e eu sei que quando você vai para um culto, depois de tocar por anos uma igreja, e você vai para um culto e não toca, é chato, cara. Quem está assistindo a música também sabe disso. Fica, sabe, e às vezes quando o cara tá errando é pior ainda. Agora imagina o Jessé, compositor de mão cheia e de grandes sucessos da música gospel, está numa igreja onde vê o louvor cantando as suas músicas, até talvez, porque o pessoal vê o Jessé ali, eita, vamos colocar a música dele. E ele tem que ficar ali sentado, sabe? E quando alguém chama, é óbvio que ele vai. É claro que ele vai com vontade, com saudade do microfone, do altar, do palco. E ele vai lá e canta. Só que, passado esse tempo, ele agora está cada vez mais próximo da igreja. Esse dia teve uma igreja, alguém profetizou para a mãe dele, algo no sentido dele voltar. E agora ele está voltando. Anunciou que vai ter essa turnê Alívio. Mas o que me preocupa, e eu me preocupo no sentido de nem que eu seja um guardião da igreja, porque me preocupa o caminho que a igreja está tomando, né? Os rumos que a igreja está tomando. Eu acredito o seguinte: o Jessé estar de volta para a igreja, cara, é maravilhoso. Que haja festa no céu, como diz o próprio Cristo, né? Que haja festa no céu e que a gente se alegre com o arrependimento de um irmão que está voltando para a casa do Pai. Agora, entre ele estar voltando para a casa do Pai e cantando na igreja, eu acho que tem que ter um espaço enorme aí. Não pode ser feita nas coxas, como diz a história, né? Sabe? Voltou, então beleza, voltou, vamos fechar com a agência, já fecha com a agência tal, e já começa a vender agenda. Eu acho que isso é complicado. A igreja começar agora, depois de um ano, vendo tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele viveu, sabe? Mas principalmente as ações dele, né? Em relação à própria igreja, tentou de todas as formas não viver nisso. Então, se ele não quer tanto, né, viver da música gospel, se ele já abriu mão dessa carreira na indústria gospel, como ele sempre diz, eu acredito que voltar a abrir espaço para o Jessé, pagar para ele cantar na igreja, eu acho que se isso acontecer agora,
é muito prematuro. A igreja tem que ter uma maturidade, pelo menos, para entender que não é momento de você custear talvez até essa vida do GCLA. Não quero crer que ele está voltando por falta de dinheiro, porque os royalties que ele recebe deve ser algo absurdo. Muito embora também, claro, ele deve ter uma despesa altíssima, né? Não chegou com a folha de pagamentos pequena. Mas deve ter royalties aí muito altos, alguma ligação com a própria gravadora Todar, de onde ele saiu de forma até amigável. Então é possível que ele tenha uma fonte de renda. Agora, voltar a custear isso, a custear esse estilo de vida do Gessé, agora, recém voltando para a igreja, e aí você ter igrejas pegando 5, 6, 10 mil reais de oferta para pagar para uma apresentação dele, eu quero crer que isso não vai acontecer. Talvez até ele mesmo nem peça isso. Eu estou especulando aqui, com base no vídeo em que ele diz que vai voltar e que vai para Atlanta com essa turnê Alívio. Uma turnê que ele abriu mão há muito tempo agora. E sim, esse vídeo é recente, só para ficar claro. Então, até o Gessé na igreja de novo, beleza. Mas ter ele como artista da indústria gospel, a gente precisa ficar atento a isso aí. A gente não pode aceitar que isso aconteça, porque senão virar bagunça. Eu quero crer que não tem. Mas é provável que nesse momento já tem igrejas ligando para assessoria para fechar uma agenda, talvez não para agora, mas com antecedência, né? Para, sei lá, Dia dos Namorados, Natal, não sei quando. Porque é assim que as igrejas atuam, né? Começam a fechar. Então, fique atento. Se na sua igreja o GCLA for convidado para cantar recebendo cachê, proteste, cara. Não permita que isso aconteça. Eu acho que está muito cedo para isso. E digo, não sou guardião da verdade, etc. Não, é uma questão lógica. Inclusive, eu quero ver o seu comentário aqui. Quero ver seu comentário. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Voltar agora e já começar de novo a cantar e a cobrar para isso. Qual a sua opinião? O que você pensa disso? Deixe aqui nos comentários, eu quero ler e até reagir a cada um desses seus comentários. Beleza? É isso que eu penso. Essa é a informação do vídeo de hoje. GCLA está voltando para a casa do Pai. Glória a Deus por isso. Mas na minha opinião, voltar a cantar, sobretudo pago, é um problema. Eu não acho que seja um momento ainda.